Eu sou o pastor João Batista de Castro e eu estou voltando agora a gravar os vídeos objetivando abençoar a sua vida. Nesta oportunidade, eu quero conversar com você sobre a essência da oportunidade do Evangelho. Esta é a mensagem que eu tenho para você nessa oportunidade. E o texto escolhido está em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, que diz o seguinte: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Hebreus 9, 17 diz assim: Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Eu gostaria de lembrar para você que os hindus, eles creem no Deus da morte. É um Deus com 3 olhos. O terceiro olho, o olho central, proporciona morte aos inimigos. As mulheres hindus usam uma marca na testa e a cor varia de acordo com a indumentária, com a cor do vestido, da roupa que ela estiver usando. Esta marca significa que é uma mulher casada e significa também o terceiro olho, o olho do Deus da morte, proporcionando morte aos inimigos. Esta crença é baseada no medo. Na vida, nos deparamos com 2 medos. Medo da morte, essa tirana que nos angustia, que nos faz ficar um tanto amedrontados, esperando chegar aquele momento. Eu trabalhei como capelão do Hospital Evangélico. Quando eu estava fazendo meu curso lá, eu visitava os leitos e eu tinha em mãos o parecer dos médicos sobre a enfermidade, sobre o problema que a pessoa estava vivendo, sobre a gravidade daquela doença. E então eu sabia aqueles que possivelmente morreriam daquela enfermidade. E eu pude perceber que muitos tinham medo da morte. Então a gente podia trabalhar com eles, levando-os a crer em Jesus. Porque quando alguém crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a morte é simplesmente o passaporte desta para a vida eterna. Mas há um outro medo que as pessoas têm: medo de viver. Tem tantas pessoas que estão tão angustiadas nessa vida, que vivem com traumas, com depressões, porque tem medo de viver. Medo de encarar o seu dia a dia, medo de encarar a vida como ela é. Pela manhã eu acordo e eu oro e eu agradeço a Deus pela noite que me deu de descanso, de repouso, e eu agradeço ao Senhor pelo novo dia que Ele está me dando. A palavra de Deus diz: Este é o novo dia que o Senhor te dá. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas há pessoas também que negam a fé na ressurreição. Acham que enquanto vivendo aqui está tudo bem, quando chegar o momento da morte, que morreu e acabou. Seria muito interessante se fosse só isso, né? Eu gostaria que você pensasse nas implicações apologéticas, as discussões que se fazem em torno disso. Muitos vivem, estudam religião, estudam a Bíblia e não creem na ressurreição. Tem pessoas que ficam com implicações existenciais. Eles acham que não haverá a ressurreição, mas que haverá uma reencarnação, reincidente. A pessoa morre e depois reencarna. Reencarna em algum animal, reencarna em outra pessoa, em outro ser. Isso não é uma realidade. A Bíblia não deixa a menor margem para isso. O Evangelho, ele prepara a pessoa para a morte. Quando nós pensamos
no que o Evangelho faz em nós, na obra que ele realiza em nós, ele nos mostra estágios na vida e na morte. Não adianta ficar negando que a morte não virá. Não adianta ficar com raiva, com desgosto, com enfado, achando que vai morrer ou que algum parente, algum querido seu morreu. Regatear, fugir, não se consegue fugir da morte. Ficar depressivo não resolve o problema também. A depressão, ao contrário, ela causa danos terríveis ao nosso organismo. As pessoas somatizam os problemas que estão vivendo e então se deprimem e então causam problemas para o seu próprio corpo. Certa vez eu fui ao médico com dores muito fortes no duodeno e quando cheguei lá ele me examinou e ele mandou que a minha esposa fosse depois lá conversar com ele. Eu digo, mas doutor, eu sou paciente, o senhor quer que a minha esposa venha conversar com o senhor? E ele disse, não, eu preciso conversar com a sua esposa. E eu falei com ela, nós éramos recém-casados, e ela foi então lá no médico e ele perguntou, ele está vivendo algum problema? Vocês vivem bem na vida conjugal? Alguma coisa que está angustiando o seu marido? E ela disse, não, está tudo bem. E então ele disse, ele está com uma úlcera no duodeno. E essa úlcera, ela é psicossomática. Ele está somatizando os problemas e isso está afligindo e adoecendo o seu corpo. Quando nós paramos para pensar na promessa da ressurreição, a vida da gente não se restringe apenas a esse tempo em que nós vivemos, 50, 60, 70 anos, mas que há vida além da vida. Que quando fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os nossos olhos na eternidade. A promessa da ressurreição, ela nos mostra que há vida além da vida e que há esperança em meio ao sofrimento. Nós vivemos neste mundo, sentimos as dificuldades uns dos outros e nos angustiamos com a morte de alguém, nos angustiamos com a perda de alguém querido, mas quando nós cremos na ressurreição, nós podemos estar com os amados quando partirmos daqui. Por exemplo, um exemplo forte que nós temos é o exemplo da transfiguração. Quando Jesus foi ao monte, e lá no monte ele transfigurou-se diante dos seus 2 discípulos. E ele então, naquele momento, ele ficou com seu rosto resplandecente, suas vestes brilhavam. E agora Pedro, Tiago e João ficaram ali olhando para aquele quadro, ficaram extasiados com aquilo e estavam contemplando aquela visão maravilhosa. E ali estava Moisés, Jesus e Elias. Elias partiu num carro de fogo. Moisés, ele foi sepultado no Monte Nebo, mas eles estavam ali presentes com Jesus. Significa vida além da vida. Quando nós cremos na promessa da ressurreição, nós cremos também na libertação do espectro do inferno. O Evangelho prepara a pessoa para a vida. Perdão, clemência, remissão, absolvição. É a mensagem do Evangelho que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor restaura a nossa vida, que o Senhor nos leva para a eternidade. O Evangelho prepara a pessoa para a vida, significação, propósito, libertação do desgosto, da aflição, da mágoa, da dor e do pesar. O modelo é Jesus. Ele morreu, foi sepultado e como ressuscitou transformado, nós também o seremos. Força, poder, resistência, vigor para vencer a morte. Concluindo, preparados para a vida, preparados para a morte, paz,
com Deus. Eu conheço uma ilustração interessante. Um menino, ele era muito alérgico à picada de abelhas. E ele foi uma ocasião com seu pai visitar uma fazenda. E quando chegou naquela fazenda, ele deparou-se com um enxame de abelhas. E seu pai percebeu o perigo envolvendo seu filho sobre os seus braços. Ele ficou sobre ele e deixou que aquelas abelhas picassem as suas costas, o seu braço, o seu rosto. Depois que elas picaram o seu pai, elas pousaram no menino. E o menino, então, sem medo algum, ele olhava aquela abelha no seu braço e ele dizia: elas não podem me fazer mal algum. E ele disse: é claro que não, pois o ferrão ficou no corpo do seu pai. A morte, esse espectro de morte, não nos causa dano algum, porque o ferrão do pecado ficou em Jesus. Ele foi à cruz e lá ele tomou sobre si as nossas dores. Ele as levou sobre si para que nós tivéssemos paz, paz em abundância, para que fôssemos felizes tendo Ele como Senhor de nossas vidas. Vamos então orar. Querido Deus, possivelmente eu falo a pessoas que estejam aflitas com o medo da morte, ou outros que estejam vivendo um momento de depressão. E o Evangelho, ele nos prepara para nós enfrentarmos esta realidade, dando-nos a certeza de que, quando partirmos desta vida para a eternidade, nós teremos Jesus conosco ali nas delícias eternas. E vivendo aqui neste mundo, nós teremos o Senhor conosco, nos dando a segurança necessária para o nosso viver diário. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão ao alcance desse vídeo, para que elas possam esperar e confiar somente em Jesus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.